aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Pois Jesus está falando de novo, todos vocês têm pecado. Todos vocês pecam. Como aconteceu com Zaqueu, o cobrador de impostos, que Jesus foi na casa dele comer com ele. E depois disso, houve aquela verdadeira transformação e ele restituiu tudo. Sabe, como a aproximação e o toque de Jesus no leproso e na mulher do fluxo de sangue. A Bíblia mostra que os pecadores abraçavam a mensagem do Evangelho, mas os fariseus as odiavam. E qual era a mensagem que Jesus mostrava para eles? Era o Evangelho. Eu queria perguntar para vocês qual que é a primeira mensagem do Evangelho. Porque sim, o Evangelho é salvação. Porque sim, o Evangelho é a maior prova de amor que já existiu na Terra. Sim, mas a primeira mensagem do Evangelho é: arrependam-se. Essa é a primeira mensagem do Evangelho. E muitas vezes, irmão, a gente está procurando o cisco no olho do nosso irmão e não olhando a trave que tem na frente do nosso. E isso como uma autodefesa, como se mostrar o deles para que não vejam o nosso. Hoje a gente está na era da perfeição de mentira, porque não é uma perfeição, é de mentira. A gente está na era da internet, onde todo mundo só posta o que quer, onde a vida de todo mundo é sempre tão perfeita, tão boa. Mas uma frase que me marcou muito e que eu queria que você gravasse aqui: Deus nunca vai tornar você quem você finge ser. A pessoa que você finge ser na internet, a pessoa que você finge ser com aquelas que não convivem com você, Deus nunca vai te tornar ela. Deus fez você de maneira única. E sabe, todas as personalidades de você, todos os gestos, manias, tudo isso Deus fez por um propósito. A gente não pode pegar isso como bengala. A gente não pode sair destratando todo mundo porque dizendo assim: ai, Deus me fez assim, explosivo. Não. O Espírito Santo nos dá domínio próprio, mas tudo é para agradar a Deus. Se você fala de um jeito alto, se você fala de um jeito se gesticulando muito, não adianta você vir aqui e falar muito calminho ou algo, que Deus não vai te tornar isso. Talvez Deus fez você para falar mesmo, gesticular mesmo, para falar da mensagem dele. E você está tentando se transformar em algo que ele não fez você para ser. E hoje a gente vive uma vida de uma ficção. A gente faz um personagem do eu. Quando Deus não vai nos tornar. Quando a gente precisa achar nele a nossa identidade. Sabe, tem outra frase que o pastor Jairo falou e que fez muito sentido nos últimos dias da minha vida, que diz: se você soubesse o que Deus fez você para ser, você não iria querer ser nada diferente disso. Se você hoje soubesse o que Deus fez você para ser, o propósito dele para a sua vida, o chamado, você não iria querer nada diferente disso. Isso fez muito sentido na nossa vida, agora nesse momento, porque por muitos anos eu e o Roberto, a gente fingiu ser alguém que o Senhor não nos chamou para ser. Sabe, por muitos anos o Senhor não nos chamou para viver no mundo. Só que eu não sei se muitos conseguiram acompanhar. O Roberto, ele se despediu do clube em que ele estava jogando e nos constrangeram em amor, fizeram uma linda festa, sabe? Nós nos sentimos muito honrados. E eu lembro que quando eu estava me despedindo da igreja, eu falei para a igreja: olha, igreja, eu recebi muita honra nesse domingo, mas essa honra não é minha.
Porque eu não era a esposa que eu sou antes de Jesus. Eu não era a mãe que eu sou antes de Jesus. Eu não era a amiga, eu não era a pessoa que eu sou antes de Jesus. Então, sim, eu pego essa honra, mas eu deposito ela aos pés de Jesus, porque sem Ele eu não seria nada disso. E sabe, perto de tudo que passou, tudo que foi mostrado, tudo que ainda está sendo mostrado, eu queria perguntar se alguém contou para vocês que quando o Roberto foi para o Liverpool a gente estava separado. Eu queria perguntar se alguém contou para vocês as inúmeras crises que a gente teve no casamento. Eu queria perguntar se alguém contou a minha aflição quando as minhas filhas ficavam doentes naquele país, onde eu não dominava a língua, onde conseguir um medicamento é muito difícil. Eu queria perguntar para vocês se alguém falou para vocês se é fácil viver no frio o ano inteiro, num lugar que chove, se é fácil viver num lugar que às 15h já é noite e o sol clareia somente às 9h quando tem sol, porque o céu é cinza. Eu queria perguntar para vocês se alguém falou para vocês que o pé do Roberto congela dentro da chuteira. Se alguém contou que a unha dele cresce para cair e que no mínimo ele perde 2 vezes a unha no ano. Eu queria perguntar para vocês se alguém contou como que o Roberto fica quando ele perde um título. Como que o Roberto fica quando ele tem uma lesão. Eu queria perguntar para vocês como que o Roberto fica quando as críticas vêm. Quando mesmo sem perguntar, as pessoas querem, sem mesmo te conhecer, as pessoas querem falar o que você é, o que você não é, o que você deve fazer ou o que você não deve. Sabe, eu queria perguntar para você, nessa noite, se alguém já te falou que tudo o que foi apresentado nesses últimos dias, se todos aqueles troféus que eles colocaram na nossa despedida, alguém disse para você que eles só aconteceram depois que o Roberto aceitou Jesus? Alguém disse para você que os sonhos do Roberto se realizaram depois que ele se tornou aquilo que Deus fez ele para ser? E sabe, o pastor Ademar postou, eu estou sendo muito edificada nas últimas semanas. Eu acho que eu poderia trazer todas as pregações deles, colocar aqui no telão e não precisar falar nada. Mas o pastor Ademar disse que nós precisamos ter posicionamento na terra para que portas espirituais sejam abertas. E isso é verdade. Isso é um princípio. É por isso que levantamos as mãos, é por isso que pedimos orações, é por isso que descemos ao batismo, é por isso que testificamos a nossa fé, é por isso que viemos até o altar. É por isso que viemos receber, porque o altar tem poder, porque aqui tem alguma fonte? Não, mas pelo seu posicionamento diante dos irmãos e do mundo espiritual, de dizer o que você quer. Sabe, irmãos, nós precisamos nos arrepender todos os dias. O Evangelho é uma escolha diária. Nós precisamos entender que não é somente os de fora que precisam de perdão. Nós precisamos entender que nós precisamos nos arrepender mais uma vez, e de novo, e de novo, e de novo, para que mais do eu vá saindo, para que o Senhor vá crescendo na gente cada dia mais. Nós precisamos dar nome ao nosso pecado. Ele tem nome. Eu disse lá, eu sou uma pessoa que eu fico totalmente desestruturada, essas coisas não saem do jeito que eu pensei ou que eu imaginei. Eu sou uma pessoa que talvez aqui, com as pessoas, eu falo até baixinho, mas vocês nem imaginam os gritos que eu dou com as minhas filhas.
Eu sou uma pessoa que às vezes eu tenho uma reguinha, mas quando passa dela, eu fico um pouco braba, sabe? E o nosso pecado tem nome. Às vezes nosso pecado é o orgulho, às vezes nosso pecado é a inveja, às vezes nosso pecado é a soberba, às vezes nosso pecado é a promiscuidade, que ninguém vê, mas que Deus vê. Às vezes o nosso pecado é não amar a Deus sobre todas as coisas. Às vezes o nosso pecado é ser um na igreja e outro lá fora. Às vezes o nosso pecado é não exercer o papel que Cristo chamou a gente para fazer. Às vezes o nosso pecado é não pegar a lenha todos os dias e colocar diante do altar do Senhor para que a chama não se apague. O seu pecado tem nome. O meu pecado tem nome. Sabe, todos os dias eu acordo e peço, Senhor, me ajuda hoje. Me ajuda a ser excelente em tudo que o Senhor me designou para o dia de hoje. Me ajuda a ser excelente esposa, me ajuda a ser excelente mãe, amiga, filha. E todos os dias eu tenho que ir diante do Senhor e tenho que falar, me perdoa, Senhor. Isso não deu certo, aquilo não deu certo. E um dos maiores exercícios disso é, antes de qualquer oração, é a gente colocar diante do Senhor os nossos pecados. A gente fazer a autoanálise da gente. A gente fazer a autoanálise do nosso dia. Sabe, Jesus, a Bíblia vai falar quando Jesus foi falar com Nicodemos. E Nicodemos perguntou para Jesus qual era o caminho para o céu. E Jesus disse, nascer de novo. E a gente só opta por isso, a gente só escolhe nascer de novo por duas opções. Ou porque a gente se arrepende do que a gente era, ou porque é nos oferecido algo muito melhor. E Nicodemos, como um fariseu que cumpria a lei, ele chegou diante de Jesus e ele falou assim, posso eu entrar ao ventre da minha mãe novamente? Ele estava esperando uma fórmula, talvez 2 semanas de jejum, talvez 21 dias de oração. Ele estava querendo alguma lei para que ele cumprisse com os próprios braços, quando Jesus estava falando que ele precisava nascer de novo com um coração novo, que ele precisava de uma conversão no coração, e não aquela que se adquire com as próprias mãos, porque isso nós já sabemos que hoje seria impossível. Sabe, Cristo diz que quer nos dar uma folha em branco. Ele quer que a gente nasça de novo e que comece a escrever uma nova história. E Ele tem isso para você hoje. Ele tem uma folha em branco para entregar para você. Independente se um dia você já tomou essa decisão de nascer de novo. Talvez dê uma manchadinha na folha, mas Ele diz que Ele faz das nossas vestes mais brancas que a neve, porque Ele limpa. Sabe, só que o nascer de novo exige renúncias. E renúncias boas ou ruins, qual dela é mais fácil de fazer? Por que os pecadores abraçavam a mensagem de Jesus? Porque eles falavam assim, é sério? É sério que eu posso jogar o meu passado todo fora e escrever uma nova história? É sério que tu vai jogar no mar do esquecimento tudo que eu fiz e tu não vai te lembrar mais? Para eles aquilo ali era um prêmio. E agora para o fariseu?
O que Jesus pediu para eles renunciarem? É sério que eu vou ter que jogar todo o meu estudo fora? É sério que eu vou ter que jogar todos os meus diplomas, toda a minha visibilidade, toda a minha honra? É sério que tudo isso que eu fiz com o meu braço, eu vou ter que abrir mão de tudo isso? É porque eles não entenderam que o que tinha para eles era muito melhor do que aquilo que eles tinham. É porque para o pecador era fácil, porque ele já se arrependeu daquilo. Porque muitas vezes é muito mais difícil a gente convencer uma pessoa que é politicamente correta, uma pessoa que tem moral no mundo, de que ela precisa se arrepender, do que a gente convencer um pecador que já sabe que tudo que faz é escondido, que já sabe que tudo que faz é errado. Mas sabe, hoje Cristo, Ele nos fala sobre o gerar. E um bebê, quando ele vai nascer, o que o bebê precisa fazer? Sabe, o bebê não precisa fazer nada. A mãe nutre, a mãe carrega, a mãe sofre as dores, a mãe sangra. E o que o bebê faz? Nada. E Jesus nos diz hoje, se você me escolher, eu vou gerar você. Às vezes a gente acha que a gente precisa estar mais arrumadinho para vir para Cristo. Mas se é difícil com Cristo, sem Cristo é impossível. Sabe, o nosso Deus, Ele não faz o difícil, Ele faz o impossível. Porque o difícil o homem pode fazer, mas Ele faz o impossível. Sabe, hoje Jesus diz, eu quero nutrir você. Eu quero carregar você. Hoje Jesus diz, eu quero sofrer as tuas dores, porque a maior dela eu já passei. Ele diz, se for preciso, eu sangro novamente por você. Sabe, hoje você tem a opção de dizer que você quer nascer de novo. Hoje você tem a opção de você se arrepender. Hoje você tem a opção de dizer que as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Hoje você tem a opção de sentar daquele lado, vestir essa camisa e dizer, Cristo vive em mim. Queria chamar o Ministério de Louvor. E com muita sinceridade no meu coração, eu queria dizer para vocês que o meu intuito não é que ninguém venha aqui na frente, porque eu não vou ganhar nada com isso, acreditem. Mas o intuito de hoje é pedir para que você tome um posicionamento que agrade a Deus e que não aos homens. Hoje é pedir para que você reflita se sim, eu preciso mudar. Se sim, eu preciso que Jesus ainda limpe uma sujeira que tem aqui dentro. Que sim, eu ainda preciso de Jesus na minha vida. E eu entendi o porquê que isso é difícil quando se fala em assunto de arrependimento. Porque quando a gente vai ver o que o altar significa na Bíblia, o altar diz que o altar significa sacrifício. O altar era usado para sacrificar os animais no Antigo Testamento. E sim, você vindo aqui, você vai ter que sacrificar algo da sua vida. Só que eu tenho uma boa notícia para te dizer que o que Ele tem a te oferecer é muito melhor.
Sabe, é como se fosse um casamento. Um dia eu decidi me casar com aquele homem bonito. Eu coloquei uma roupa bonita. Foi um dia tão especial. Eu costumo dizer que foi o dia mais feliz da minha vida. Tá ali parelho com o dia que eu descobri Cristo, claro. Mas foi o dia mais feliz da minha vida porque eu dizia, o amor venceu. Mas sabe, eu não entendi muito bem. Eu falava, uau, agora a gente vai ser junto, agora a gente vai ser mais forte. Talvez a minha conta era que 1 mais 1 fosse 2, e eu ia falar, crescemos. Mas eu não entendi que naquele altar eu estava dizendo que 1 mais 1 eu iria ser uma com Ele. E que eu teria que abrir mão de muitas coisas minhas. E que eu teria que me diminuir para que Ele pudesse entrar e que para assim nós pudéssemos ser completos. Sabe, ali eu decidi fazer uma aliança com Ele e com Deus. Porque antes de assumir um compromisso com Ele, eu assumi um compromisso com Deus. E sabe, hoje é isso que você pode fazer. Hoje é isso que você pode se propor a ter uma aliança com o Senhor. A dizer, sim, Senhor, eu quero casar contigo, eu quero fazer essa aliança contigo. Ou você pode dizer, Senhor, essa aliança, ela ficou um pouquinho amassada. Ela arranhou um pouco, Deus. Talvez eu sujei um pouquinho da tua folha, Pai. Aquela que tu me deste em branco. Mas hoje eu queria limpar. Hoje eu queria colocar diante de ti, Senhor, tudo que eu tenho de ruim, todos os meus pecados. E eu quero, Deus, que tu cresça em mim. Sabe, eu costumo dizer que eu não sou boa. Não se iludem, eu sou muito ruim. E é por isso que eu estou aqui. Porque a única coisa boa que há dentro de mim foi porque Cristo colocou em mim. É porque Ele vive dentro de mim. E sabe, eu não sei se hoje algo te impede de tomar essa decisão. A salvação entrou lá em casa primeiramente por mim. E quando eu me batizei, o Roberto ainda não estava preparado para viver o Evangelho, ele ainda não tinha tomado essa decisão. Mas eu lembro que eu fiz questão que ele estivesse comigo no dia. E eu escutei algo que fez total diferença para mim, e eu agarrei aquilo ali que dizia, vocês são um, não são? Vocês não são um casal? Então hoje, Larissa, quando tu mergulhar, um pedaço dele mergulha contigo. E vai ser uma questão de tempo para que ele também tome essa decisão. Então eu não sei se algo te impede no dia de hoje, mas eu queria de verdade te encorajar com esse testemunho de profecia sobre a sua vida. Talvez o seu cônjuge ainda não esteja preparado. Sabe, eu lembro que no dia o Roberto perguntou assim para mim, tem certeza? E aquilo ali fez balançar minhas pernas. Mas teve outra questão, eu tive pessoas que me incentivaram e que me impulsionaram. Eu senti o toque de Jesus através da música do Isaías, quando ele dizia, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. E Deus abriu meus olhos de uma certa forma, que eu não consegui mais ser a mesma. E eu estava até comentando esses dias, por muitas vezes, eu não conseguindo ser a mesma, e com medo do que aquilo iria acontecer, eu me trancava no quarto das minhas filhas, e com elas eu orava escondida do Roberto, porque ele não estava preparado. Mas teve alguém que um dia me impulsionou. Um dia a minha amiga Rebeca, ela chegou lá em casa e ela disse assim, amiga, comprei a passagem do Isaías. E ele vai vir para o teu batismo. E eu não tive nem escolha daí, né? Mas ela já sabia tudo que tinha no meu coração, ela já sabia todo o meu anseio. E ela foi uma incentivadora. E talvez se você hoje já tomou essa decisão, talvez você possa incentivar a pessoa que está do seu lado.
Ou se talvez você ainda não tomou essa decisão, você pode ser uma incentivadora igual. Porque o Roberto, ele é próprio a testemunhar que no dia do meu batismo ele sentiu algo diferente. Sabe, a gente está falando de uma relação de marido e mulher, mas às vezes pode ser de pai para filho, de filho para pai. Estamos nos últimos dias, no final dos tempos, e a profecia é que os filhos iriam converter o coração dos pais. Sabe, e eu queria te convidar hoje para ser um incentivador. Sabe, igreja, semana passada a pastora me colocou numa situação que as minhas pernas tremeu, que foi de orar pelo aquele time de pastores que estavam aqui em cima do altar. E eu orei, e eu queria repetir o que eu falei, é que essa igreja não está de brincadeira. Sabe que é pago um alto preço, que talvez vocês não veem. Sabe, aqui tem renúncias. Aqui tem, olha, serviço pesado. Pastora hoje ainda disse que a chamada do último dia do aniversário, a gente vai fazer tudo de cara lavada para mostrar o tamanho das olheiras e dizer, falta um dia. Sabe, ninguém está brincando. Acha que é legal, confortável vir aqui falar dessas coisas? Não, não é. Mas quem ama repreende. E é em amor. E não é querendo dizer que alguém é melhor que ninguém. Não, somos todos iguais. Eu preciso também vir diante do altar e dizer, Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda. Sabe, ontem a gente estava falando com os adolescentes. E perguntaram se eu podia dar um conselho para eles. E eu disse, o que eu falo para as minhas filhas, com o maior amor do mundo, eu falo para vocês. Aqui não é um lugar perfeito, não. Aqui nem tudo que vai acontecer vai agradar você ou vai ser da maneira que você imaginou, não. Sabe, aqui vai talvez ter falhas, desentendimentos, porque somos pedra afiando pedra. Porque na convivência que a gente é realmente aperfeiçoado, é do lado em que a gente realmente exerce o amar ao próximo, não é o que está longe. E eu disse para eles, não saiam da igreja. Não experimentem o mundo. Eu não tive a oportunidade que eles tiveram de estar escutando o evangelho cedo. Eu precisei passar por dores. Eu precisei sangrar. Eu precisei chorar. Eu precisei sofrer. E Larissa, tu tá me falando que não vai ter nada disso. Quando eu me converter, não, vai ter. Vai ter. Mas Ele vai estar do nosso lado, nos sustentando em todos os momentos. Então hoje, em nome de Jesus, igreja, eu queria pedir para que você refletisse sobre a sua vida, sobre a sua relação com Deus. Eu queria pedir para que você refletisse como que você pode agradar a Deus no dia de hoje e não aos homens. E agradar aos homens, quando diz, nos inclui, porque nós também somos homem. Entenda que muitas vezes é dizer realmente, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É dizer que sim, eu tenho que renunciar. Eu tenho que talvez deixar um domingo de sol. Eu tenho que vir para a igreja. Eu tenho que deixar o meu conforto algumas vezes e perguntar aqui o que eu posso servir. Eu tenho que me doar para o meu irmão que está passando necessidade. Reflita, irmão, o que você tem hoje para colocar diante do Senhor? Qual é o seu pedido diante do Senhor hoje? Qual é o fardo pesado que você quer dar para Ele hoje? Eu quero perguntar se alguém nunca tomou essa decisão. Se alguém pela primeira vez quer aceitar Jesus na sua vida. E não precisa haver constrangimento, igreja. Sabe, hoje tudo que você vê, a igreja escura, o telão, a música,
Isso são tudo iscas. Hoje a gente está tendo que gritar mais com o mundo, mais alto que o mundo a gente está tentando para tentar chamar a atenção de vocês. Hoje a gente tem que tomar cuidado na hora do apelo e dizer: levante a mão no seu lugar, e quando a gente chama para vir para frente, ninguém vem. Porque a gente quer se esconder. Sabe, a gente não está falando para você aceitar uma religião. A gente está falando sobre Jesus. A história mais verídica que existe, muitos ainda não querem ver. A gente está falando que Ele te aceita como você está. E que Ele quer, junto contigo, mudar a sua vida. Tem alguém que nunca tomou essa decisão, que gostaria de aceitar Jesus no dia de hoje?